Na época de Nero, surgiu a primeira perseguição aos cristãos em Roma no ano 67. Este imperador reinou pelo espaço de 5 anos de uma maneira tolerável, mas logo depois se deixou levar pelos seus próprios desejos de poder e grandeza e deu liberdade ao maior desenfreio e às mais terríveis barbaridades. Matou a sua própria mãe, esposas, tutores e senadores. Entre outros caprichos diabólicos, ordenou que a cidade de Roma fosse incendiada, ordem que foi cumprida pelos seus oficiais, guardas e servos. Este terrível incêndio durou 6 dias e 7 noites. 10 dos 14 bairros da cidade foram devorados pelo fogo. Milhares de pessoas pereceram nas chamas, se sufocaram com a fumaça ou foram sepultados sob as ruínas. Quando Nero descobriu que sua conduta era intensamente censurada e que era objeto de um profundo ódio, decidiu então culpar os cristãos, aproveitando a oportunidade para excusar-se e, ao mesmo tempo em que enchia seu olhar com as novas crueldades. Eu assim proclamo que a culpa do incêndio de nossa amada cidade é da seita ilegal que se diz chamar cristã. Exterminarei esses criminosos de uma forma equivalente à enormidade do seu crime. A sua punição será um aviso, o espetáculo do horror.
As brutalidades cometidas contra os cristãos foram tais que moveram os próprios romanos à compaixão. Nero, em sua imaginação infernal, inventou todo tipo de castigos contra os cristãos. Zombava dos cristãos costurando-os com peles de ovelhas, lançando-os aos cães para serem devorados. A outros, os vestiu de mantos untados com cera e piche, amarrando-os a postes, e os incendiou nos seus jardins, tornando-os tocha humana. Foi nessa época que foram martirizados os apóstolos Paulo e Pedro. No ano 68, boa parte do império se rebelou contra o tirano Nero, e o Senado romano o depôs. Acuado e sem ter para onde ir, Nero suicidou-se. Após sua morte, muitas de suas leis foram abolidas, mas seu edito contra os cristãos continuou em vigor. Isto quer dizer que enquanto ninguém se ocupasse em persegui-los, os cristãos poderiam viver em paz. Mas tão logo algum imperador ou outro funcionário decidisse desatar a perseguição, poderiam sempre apelar para a lei de Nero. O imperador Domiciano levou a sério a ideia da divindade do imperador. Ele mesmo se intitulou Deus e construiu um templo em honra aos imperadores. Os cristãos se recusaram a participar do culto ao imperador e, por este motivo, foram acusados de rebeldia contra o império. Entre os numerosos mártires que sofreram durante esta perseguição estava o apóstolo João, que foi fervido em óleo e depois desterrado em Patmos, e também Antipas, fiel testemunha do Senhor, que foi queimado vivo dentro de um boi de ferro incandescente. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Durante este reinado, surgiram várias histórias inventadas com o fim de prejudicarem os cristãos. Tal era o ódio dos pagãos, que toda fome, epidemia ou terremoto que assolasse qualquer das províncias romanas era logo atribuído aos cristãos. Estas perseguições contra os cristãos aumentaram o número de informantes, e muitos deles, movidos pela cobiça, testemunharam em falso contra as vidas de inocentes. Ataque toda a vila cristã da área. Matem todos os cristãos. São ordens do imperador Domiciano. E eu as quero cumpridas. Sigam-me! Centuriões! Centuriões! Centuriões atacar! Não! Os soldados romanos! Os soldados romanos! Protejam as crianças! Corram! Corram!
Felizmente, quando se desatou a perseguição, o reinado de Domiciano chegou ao fim. Como Nero, Domiciano havia recebido fama de tirano e por fim foi assassinado em seu próprio palácio. E o Senado romano fez com que se apagasse o seu nome de todas as inscrições e monumentos erguidos em sua honra. Trajano, apesar de manter a mesma política de seus antecessores, foi contudo mais brando para com os cristãos. Mesmo o cristianismo sendo considerado religião ilícita e uma ameaça ao Estado, Trajano criou uma lei sob a qual os cristãos viveram inseguros durante quase 200 anos. Os cristãos não deveriam ser procurados, mas se fossem denunciados e suas culpas comprovadas, deveriam ser punidos. Isso quer dizer que não era crime ser cristão, mas se fosse denunciado, passaria a ser um criminoso. As denúncias poderiam surgir por inveja, cobiça de patrimônio, vingança pessoal, traição e o mais terrível, por ocasião das grandes festas, quando se necessitavam de mais vítimas para os espetáculos nas arenas. Durante o seu reinado, sofreram o martírio Vítalos, que foi enterrado vivo, e Inácio de Antioquia, que foi atirado aos leões na arena de Roma, e antes de ser despedaçado pelos leões, pronunciou a seguinte frase: "Sou o trigo de Cristo. Vou ser moído com os dentes de feras selvagens para que possa ser achado pão puro." Adriano, o sucessor de Trajano, deu continuidade às perseguições na mesma intensidade que o seu antecessor. Mandou construir um templo dedicado a todos os deuses no panteão de Roma. Durante o reinado de Adriano, muitos foram crucificados no Monte Ararat, na Armênia, coroados de espinhos, sendo traspassados com lanças em imitação da paixão de Cristo.